Olá, bom dia. Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Você que nos acompanha sabe que chegou o momento de nós passarmos 10 minutos. Isso mesmo, 10 minutos refletindo na palavra de Deus, conhecendo a palavra, trazendo para os nossos dias e aplicando na nossa vida. Eu sempre gosto de falar que a Bíblia, ela é um manual de vida para nós. Ela é um livro de direções aplicativas. Tudo muito fácil de ser aplicado na nossa vida. Quando eu digo fácil, não de facilidade para nós, seres humanos, mas são coisas fáceis de se entender e com o auxílio do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos sim colocar em prática, né? Para que nós possamos viver a palavra de Deus, para que nós possamos ser bem-aventurados. O que faz a diferença na vida de um cristão não é ele ser conhecido como cristão, mas são as suas atitudes. Então hoje nós vamos aprender algo muito fácil de ser aplicado, porém, né, nós vamos precisar sim do auxílio do Espírito Santo para nos ajudar no dia a dia. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho, temos lá quase 200 vídeos já postados, todos vídeos de 10 minutos, vídeos aí que nós conseguimos aprender a palavra de Deus e ela transforma a nossa vida. Esse é o poder que a palavra tem, ela transforma. Você que está com a Bíblia, se quiser abrir, Mateus capítulo 7, nós vamos ler uma parte do Sermão da Montanha, onde Jesus, passou aí alguns dias ensinando uma multidão que estava lá sentada e querendo ouvir os seus aprendizados. Você que não consegue abrir a Bíblia, não tem problema, abra seu coração. A palavra de Deus ela é uma semente e se ela encontrar aí uma terra fértil, ela vai germinar e vai dar frutos. Então, capítulo 7 do livro de Mateus diz assim, olha, 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgares sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos será medido também. E por que repara você no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trava que está no seu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa eu tirar do teu olho o argueiro, estando você com a trave nos seus olhos? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Bom, palavras do próprio Jesus, palavras fortes, o qual ele chama o povo até de hipócrita, né? Que são pessoas que muitas vezes falam as coisas a respeito do próximo e agem da mesma forma. E como eu disse, é uma palavra fácil de entendimento. Não julgueis para que não seja julgado. Isso aqui é muito simples. Não tem dificuldade de entendimento, mas nós temos dificuldade muitas vezes de aplicarmos na nossa vida. Por isso que eu disse que com o auxílio do Espírito Santo, as coisas se tornam mais fáceis para nós. O Espírito Santo é aquele que foi nos deixado. Quando Jesus ele foi para o Pai preparar a morada, ele disse que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sozinhos, que ele traria para nós um consolador, um amigo, um conselheiro, aquele que nos ajudaria em todas as nossas fraquezas. E esse é o Espírito Santo de Deus. Se nós uma vez aprendemos que nós não devemos julgar para não ser julgados, agora nós precisamos colocar em prática isso. De que forma? Primeiramente orando. Espírito Santo, me ajuda a não julgar as pessoas, não julgar as atitudes. Me ajuda a olhar para a situação que está acontecendo e não querer resolver aquela situação, mas olhar para dentro de mim e ver o que tem que ser resolvido em mim. Aqui o Senhor continua, né? Quando nós damos uma sentença, damos uma medida para uma situação, provavelmente nós seremos medidos ou julgados com a mesma sentença, porque nós conhecemos a lei da semeadura. Tudo aquilo que nós plantamos, certamente nós colheremos. Plantar é uma opção, colher não é uma opção, é uma obrigação. Então, isso tem a ver, o Senhor Jesus ele nos ensinava muito por parábolas, para que nós pudéssemos, trazer para os nossos dias. Isso tem a ver quando o Senhor diz de colheita, de plantação, tem a ver com a vida do agricultor.
é como se ele plantasse um pé de limão e dali daquele pé ele vai colher limão, não tem como ele colher laranja. Então o Senhor Jesus ele era muito simples nas suas explicações para que a gente pudesse entender. Quando nós plantamos amor, quando nós plantamos perdão, quando nós plantamos acolhimento, respeito, é o que nós colhemos. Não somente daquilo, ou melhor, daquelas pessoas que nós plantamos isso, mas do restante das outras pessoas, do dia a dia. Quando nós temos compaixão do próximo, receberemos compaixão dos outros. Por isso que o Senhor Jesus ele nos ensina de forma prática, fácil, para que a gente possa viver no dia a dia desta forma. O Espírito Santo de Deus, ele é aquela luz que acende dentro de nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos aqui sentados e em volta temos amigos, estamos tendo um momento de comunhão, tomando um café da tarde, e aí então nós falamos de alguém que não está presente e de algo que essa pessoa está fazendo, e muitas vezes nós fazemos o quê? Ah, mas essa pessoa está errada, não faria dessa forma. Ah, o comportamento dela é difícil dessa forma. Aqui nós acabamos de aprender, não julgueis para que não sejam julgados. E nesse momento que nós estamos ali, nós sentimos o quê? Algo dentro de nós dizendo, não fale dessa pessoa. Por quê? Primeiramente porque ela não está presente. Né? Nós falarmos de pessoas que não estão presentes em meio a uma conversa, a um momento, normalmente nós vamos falar algo daquela pessoa que talvez, né, se ela ouvisse, ela não gostaria. Então, nós temos o Espírito Santo para acender essa luz dentro de nós, para nos ensinar, para que nós não viemos falar de outras pessoas, para que nós não viemos julgar a atitude que ela está tendo. Porque quando nós passamos por uma situação, nós muitas vezes agimos diferente do que quando nós estamos vendo aquela situação. Né? Quando nós vemos um pai, muitas vezes revoltado por alguma questão do seu filho, né, ou da sua filha, nós não conseguimos entender. Mas quando nós passamos por aquilo, nós muitas vezes agimos como aquele pai age. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina, não julgueis para que não sejam julgados. Não meça as atitudes das pessoas ou não queira, né, achar que nós sabemos das coisas como elas são quando nós não passamos por ela. Quando nós passamos por situações e muitas vezes nós vemos pessoas passando por aquelas situações e nós conseguimos sentir a dor daquela pessoa, né? Nós temos empatia, nós conseguimos nos colocar muitas vezes no lugar da outra. E quando nós não temos ainda essa experiência, o próprio Espírito Santo de Deus é ele quem nos ajuda a conseguirmos entender aquele momento que a pessoa está passando de luto. Ah, eu não consigo entender porque tem pessoas que demoram anos para se recuperar de um luto. Perdeu o filho e até hoje não se recuperou. Porque nós somos pessoas diferentes umas das outras, né? Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, mas cada um de nós temos um jeito, uma maneira, um comportamento, um pensamento. Então, por isso que nós não devemos julgar, por isso que nós não devemos querer entender o porquê aquela pessoa não supera muitas vezes algo. Porque nós somos pessoas diferentes. E aqui o Senhor continua dizendo, né? Por que nós queremos, às vezes, tirar a trava dos olhos dos irmãos se os nossos olhos ainda estão travados? Às vezes tem pessoas que estão falhando em determinadas situações, que talvez naquela nós não falhamos mais, mas nós estamos falhando em outras situações, né? E para que a gente possa ajudar muitas vezes o próximo, nós precisamos olhar para a nossa vida. Nós precisamos fazer uma reflexão. Examina-se o homem a si mesmo. Não é assim que nós aprendemos mediante a Santa Ceia? Quando nós vamos comer o pão e tomar suco da uva ou vinho que representa, né, o sangue de Jesus? Não é assim? Nós não devemos examinar a nós mesmos? Então, né, nós temos que deixar de ser hipócrita, que foi a palavra usada pelo próprio Jesus. Nós temos que cuidar da trava que está nos nossos olhos. Nós temos que cuidar dos problemas que acontecem na nossa vida, do que nós temos que ser mudados e transformados. E desta forma nós podemos fazer isso com o próprio Espírito Santo. Então nós temos que pedir para o Espírito Santo nos auxiliar
para que nós possamos olhar para a nossa própria vida, para ver o que nós precisamos mudar, onde nós precisamos ser transformados e o nosso próximo, como nós devemos agir com amor, com compaixão, com perdão. É o que nós precisamos, né? E só o Espírito Santo de Deus que pode nos ajudar a ter esse comportamento. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, que nós possamos examinar, refletir e colocar em prática com a ajuda do Espírito Santo. Se você gostou, curte, compartilha, encaminha para um irmão e não se esqueça dessa palavra, né? Esses são ensinamentos do próprio Jesus. E para que nós possamos ser conhecidos como cristão, muito mais vale as nossas atitudes do que apenas as nossas palavras ou apenas, né, um título de cristão. Que Deus te abençoe e eu te espero. Até mais.